Hoje vamos explorar um tema fascinante e enigmático: o mundo antes do dilúvio. Já parou para pensar em como era a vida das pessoas antes da grande catástrofe que mudou o curso da história humana? Como eram o clima, a geografia, a cultura, as crenças, a tecnologia, a moral e a espiritualidade daquelas que viviam antes do dilúvio, quando Deus decidiu limpar o mundo do pecado? Neste vídeo, analisaremos fatos e mistérios sobre a época antediluviana, tomando como base relatos da Bíblia, assim como de fontes históricas e científicas. Prepare-se, pois você pode se surpreender com o que vamos revelar. E antes de começarmos, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam este tema tão intrigante. Vamos lá! Primeiro fato sobre o mundo antediluviano: ele era drasticamente diferente do nosso. Um dos aspectos mais notáveis era a expectativa de vida das pessoas. Acredita que os seres humanos viviam muito mais tempo antes do dilúvio? A Bíblia relata que os patriarcas daquela época tinham idades impressionantes, que chegavam a centenas e quase 1000 anos. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos, Sete, seu filho, viveu 912 anos, e Matusalém, avô de Noé, alcançou 969 anos, sendo o homem mais longevo registrado. Noé, protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas o que explicaria tamanha longevidade? Uma das teorias sugere que o ambiente terrestre era extremamente favorável à vida humana, possivelmente devido a uma camada de vapor d'água ao redor do planeta, que protegia a Terra da radiação solar e criava um clima temperado e úmido. Com o rompimento dessa camada durante o dilúvio, ocorreram as chuvas torrenciais que inundaram o mundo. O clima, então, tornou-se mais frio e seco, a radiação solar passou a afetar a saúde, e a expectativa de vida reduziu-se. Outro ponto intrigante sobre o mundo antes do dilúvio era a relação entre o divino e o humano. A Bíblia descreve que, antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com certas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele oferecia instruções, advertências, promessas e bênçãos, além de julgamento e correção. Além disso, o relato bíblico menciona a interação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, resultando em uma raça de gigantes chamada de Nefilins. Mas quem seriam esses filhos de Deus, e essas filhas dos homens? E quem eram os Nefilins? Questões como essas geram bastante debate entre estudiosos. Uma interpretação comum sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram e vieram à Terra para se unirem a mulheres humanas. Dessa união, teriam surgido os Nefilins, seres com características humanas e angelicais, conhecidos pela força, estatura e natureza violenta. Eles foram, segundo alguns relatos, os causadores de violência e corrupção, provocando a ira de Deus e levando ao julgamento do dilúvio. Para entender por que esses anjos caídos se rebelaram, é preciso olhar um pouco mais para trás, antes da criação da Terra. A Bíblia nos diz que Deus existia e criou os anjos, seres espirituais que o adoravam. Entre eles, estava Lúcifer, a estrela da manhã, um anjo de grande beleza, inteligência e poder, que ocupava uma posição de destaque. Ele era um querubim que cobria o trono de Deus, líder dos anjos e tinha acesso privilegiado. No entanto, não se contentou com sua posição e desejou ser igual a Deus. Seu orgulho e ambição o levaram a influenciar 1/3 dos anjos a se rebelarem. Mas Deus, sendo soberano e todo-poderoso, não permitiu que isso acontecesse, expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu, lançando-os à terra. Lúcifer, então, passou a ser chamado de Satanás, o adversário, e os anjos rebeldes, de demônios, seres malignos que o seguem. Essa rebelião marcou o início de uma batalha espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas. Quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, Satanás viu a oportunidade de vingar-se de Deus. Considerando a terra seu domínio, ele enxergou Adão e Eva como intrusos. Satanás usou a serpente para enganar Eva, sugerindo que, se comesse do fruto proibido, ela se tornaria como Deus. Seduzida pela promessa, Eva comeu do fruto e o ofereceu a Adão. Eles desobedeceram a Deus,
perderam a inocência e a comunhão com ele, entregando a autoridade sobre a terra a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. Com o pecado, a humanidade experimentou a morte, o sofrimento, a doença e a injustiça, marcando a história humana com queda e redenção. Um dos primeiros episódios dessa queda foi o conflito entre Caim e Abel. Os irmãos, filhos de Adão e Eva, tinham atitudes diferentes em relação a Deus. Abel oferecia os melhores animais de seu rebanho, enquanto Caim, agricultor, apresentava os frutos da terra com menor disposição. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, o que gerou ciúme em Caim, levando-o a assassinar seu irmão. Deus, justo, confrontou Caim pelo ato. Mesmo após o crime, Deus colocou uma marca em Caim, protegendo-o de represálias. Caim, embora fugitivo, teve descendentes que se destacaram em várias atividades, como Jabal, o primeiro a viver em tendas e criar gado, Jubal, o pai dos músicos, Tubal-Caim, que trabalhou com metalurgia, e Naamá. Estes descendentes, embora contribuíssem para o avanço da civilização, também mostraram um distanciamento de Deus, entregando-se à violência e à imoralidade. A Bíblia menciona Lameque, descendente de Caim, como o primeiro polígamo, casando-se com Ada e Zilá. Ele também se orgulhava de ter matado um homem e um jovem, simbolizando a corrupção moral crescente. No entanto, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, que veio para substituir Abel. A linhagem de Sete inclui figuras como Enoque, que, pela sua fé, andou com Deus e foi arrebatado. Essa linhagem representa aqueles que adoravam a Deus, em contraste com a linhagem de Caim. Enoque, trisavô de Noé, foi um exemplo de obediência e comunhão com Deus em um mundo corrompido. Ele profetizou o julgamento de Deus sobre os ímpios e agradou a Deus com sua fé, sendo arrebatado sem ver a morte. Mas ele era uma exceção em meio à maldade e violência predominantes. O mundo antediluviano estava repleto de corrupção e violência. Deus, ao ver a maldade, decidiu que destruiria toda a carne, mas encontrou um homem justo, Noé. Escolhido por sua retidão, Noé foi encarregado de construir uma arca para salvar sua família e os animais. A arca, com 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, era feita de madeira resistente coberta de betume. Levou cerca de 120 anos para ser construída. Durante esse período, Noé pregava, advertindo sobre o dilúvio iminente, mas foi ignorado e ridicularizado. No dia determinado, Noé entrou na arca com sua família e os animais. As fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram, e choveu por 40 dias e noites. A arca flutuava sobre as águas que cobriam a terra, preservando a vida para um novo começo. O dilúvio marca o fim de uma era e o início de outra, simbolizando tanto o julgamento quanto a misericórdia de Deus. As águas, enquanto a destruição tomava conta do mundo. Todos os seres vivos que respiravam pereceram, desde o homem até os animais e as aves do céu. Somente Noé e aqueles que estavam com ele na arca sobreviveram. Este evento marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase para a humanidade. Após 150 dias, Deus se lembrou de Noé e fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as janelas dos céus se fecharam, e gradualmente as águas foram recuando. A arca repousou nas montanhas de Ararat, e Noé aguardou pacientemente até que as águas tivessem secado completamente. Ele enviou um corvo que voou de um lado para o outro, e depois uma pomba, para verificar se a terra já estava seca. Quando a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico, Noé soube que as águas haviam baixado significativamente. E, finalmente, Deus ordenou a Noé que saísse da arca com sua família e os animais, para repovoarem a terra. Noé e sua família, gratos pela salvação, construíram um altar e ofereceram sacrifícios a Deus, que, em resposta, fez uma aliança com Noé e toda a humanidade. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio, e como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu. Esse arco se tornou um símbolo eterno do compromisso divino com a criação e uma lembrança de que, apesar da maldade que possa surgir na humanidade, há sempre a possibilidade de redenção e um novo começo. O mundo pós-dilúvio, no entanto, era muito diferente. A expectativa de vida diminuiu, o clima mudou, e a natureza parecia mais hostil.
Deus deu novas orientações a Noé e sua descendência sobre como viver na terra, estabelecendo princípios e instruções que guiariam a humanidade dali em diante. A humanidade recomeçava, mas com a lição de que, sem a presença de Deus, o caminho da humanidade pode facilmente descambar para a corrupção e o caos. Este relato nos deixa várias lições profundas sobre a fragilidade humana e o poder da misericórdia divina. O episódio do dilúvio e o pacto de Deus com Noé carregam ensinamentos que se espalham por gerações, oferecendo reflexões sobre obediência, fé e renovação. A aliança firmada entre Deus e Noé é lembrada até hoje como um símbolo de esperança e de compromisso com a justiça divina, ilustrada pelo arco-íris. Este pacto, no entanto, também carrega um chamado à responsabilidade humana. Após o dilúvio, a Bíblia descreve como Noé e seus descendentes enfrentaram os desafios de um mundo renovado, mas também marcado por uma história de destruição. A experiência transformou Noé e os sobreviventes, e suas vidas simbolizam a perseverança e a resiliência da humanidade diante das adversidades. A Terra estava repleta de sinais de renascimento e de novas possibilidades, um convite a cuidar do planeta e viver de acordo com os princípios divinos. Este evento aponta para a capacidade humana de aprender com os erros do passado e de cultivar uma sociedade justa e equilibrada. Contudo, o relato não ignora a persistência dos desafios humanos. Apesar do novo começo, a humanidade logo demonstraria novamente sua tendência a se desviar dos ensinamentos divinos, como se vê na história da Torre de Babel. Este ciclo de transgressão e correção sugere que o aprendizado é contínuo e que, para manter a paz e a harmonia, é necessário lembrar constantemente dos valores ensinados por Deus. O dilúvio e o arco-íris permanecem como símbolos para crentes de várias religiões, um lembrete de que, apesar das falhas humanas, há sempre a possibilidade de reconciliação e renovação. A história de Noé serve como um testemunho da bondade e do perdão de Deus, e a aliança entre o Criador e a criação se estende a todos os povos, atravessando culturas e épocas. Para muitos, a narrativa do dilúvio representa a promessa de que a humanidade sempre poderá recomeçar, não importa quão graves sejam os erros do passado, desde que haja arrependimento e compromisso com o bem. E assim, o arco-íris permanece no céu, uma lembrança perene de que a misericórdia divina está sempre presente, aguardando que a humanidade se lembre de sua própria essência e caminhe na direção da luz e da bondade.